Baruch Shem Kevod Maluto Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Alekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo. Você está no canal Teshuvá Total e meu nome é Jaimson Correa. Sou um dos professores aqui do canal e que tem a honra de compartilhar com você o estudo que estaremos realizando hoje, que é o estudo de Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto hebraico da época, e considerando, portanto, a Torá, os profetas, os escritos e os escritos nazarenos. Por isso, considerando o seu contexto original. Tá? E também, Shana Tová Umetuká, feliz ano, bom e doce, a você e a toda a sua família. E agradecendo ao Eterno por mais um ano que passou, por mais este ciclo, de ano, e agora iniciando este novo ano de 5.783 e, portanto, seguindo em Teshuvá, aprendendo mais do Eterno e buscando praticar em nosso dia a dia. Tá? Quero aqui parabenizar você que já está caminhando ou que iniciou agora, tá bom? Que o Eterno te abençoe, te guarde e abençoe sua caminhada, firmando seus passos a cada dia e caminhando a passos firmes, sempre, tá bom? Quero desde já agradecer a todos pelo carinho, pela participação, tanto nos estudos de Atos, quanto no estudo de cada Shabat, no momento do hebraico na terça-feira, no pedacinho da Torá, também nas quintas-feiras com o Moré Renato. Então, bem como a participação de todos aqui na última celebração que realizamos, que foi Rosh Hashanah, Yom Teruah, toque do shofar, e dessa forma sempre tendo o apoio dos nossos irmãos, participando, tá certo? Somos muito gratos, tá, gente? Muito gratos mesmo. E os programas que são feitos aqui realmente vêm do nosso coração para honrar o nome do Eterno naquilo que fazemos e compartilhar com você sem custo algum todos esses materiais. Isto é, não custa nada, você não paga nada para participar destes estudos, de baixar os materiais que são postados no Telegram, e dessa forma você completar os seus estudos, você aprimorar o seu aprendizado bíblico e aplicar no seu dia a dia, tá bom? Ok, então eu creio que você já está pronto, certo? Preparado para darmos início ao nosso estudo de hoje, de Atos dos Emissários, e continuando, já caminhando para a reta final, não hoje, não nesse momento, mas quem sabe, Imit Hashem, se o Eterno permitir, na próxima quarta-feira, estaremos concluindo o capítulo 8. Aí eu fico pensando, puxa, são 8 capítulos, e quantas lições nós temos aprendido até aqui e dessa forma praticando em nosso dia a dia. Incrível, né? E olha que só foram 8 capítulos ainda, certo? De um total de 28. Então, temos muitas lições para aprender no caminho e vamos sempre verificando na Torá, nos profetas, nos escritos nazarenos, sobre como compreender os textos que estamos estudando de Atos, tá bom? Ok, então vamos ao texto que está em Atos dos Emissários, no capítulo 8, verso 34 em diante. Então, para situar você, só lembrando, o que acontece? Filipe recebe, pela instrução do Eterno, por uma lar do Eterno, para que fosse de encontro à carruagem de um certo eunuco etíope, certo? Em que este eunuco ia na sua carruagem lendo o profeta Yeshayahu, o profeta Isaías. E aí o Malach do Eterno dá a instrução
a ele pelo seu ruach, pelo seu mover, para que o acompanhasse e realmente ali, quando Filipe percebeu que o eunuco estava lendo uma passagem do Tanar, especificamente do profeta Yeshayahu, então ele entendeu do que se tratava. Significa que a instrução do Eterno, a sua Torá, e que é dada, é feito essa referência nos profetas a ela, a Torá, ela é para todos os povos. É claro que o Eterno escolheu uma nação, que é a nação de Israel, para ser nação sacerdotal. E é sacerdotal para ensinar as nações a respeito de como buscar ao Eterno. Israel sabe disso. Filipe sabia disso, bem como todos os Talmid de Yeshua, seus discípulos, seus alunos. Tá? Então esse é o contexto. E chegando lá, o eunuco estava justamente lendo a passagem realmente que fala a respeito de quando Yeshua, conforme o contexto do texto, né, do profeta Yeshayahu, não reclamou, não abriu a sua boca, sendo ele inocente, e dessa forma teve a sua vida, o seu fôlego de vida tirado, né? Então fica ali o questionamento, a dúvida do etíope, do eunuco etíope, sobre quem o profeta estava se referindo, né? E aí vem o verso 34, que diz assim: Vaya'an Hassarif Vayomer El Pilipos. E respondeu o eunuco, o oficial, né? O eunuco era um oficial, e disse para Filipe, para Pilipos, Filipe, foi o que ele disse: Eshalach na mimcha al mi midaber hanavi al nefsho ou al ish acher. Ele perguntou para Filipe: eu rogo de você, está pedindo, sobre quem está falando o profeta, que é o profeta Yeshayahu, o profeta Isaías, sobre sua alma. Olha, interessante, né? Ele usa a palavra alma, nafsho, al-nafsho, sobre sua alma, ou sobre um outro homem, né? Então fica aí a dúvida, aqui a ilustração novamente, eu trazendo aqui à tona, né, do etíope ao ler. E interessante, olha, se mais um olhar, né, que a gente pode analisar aqui. Se ele estava lendo, e estava lendo sozinho, não tinha ninguém lendo para o eunuco, ele estava lendo em hebraico, então ele conhecia a língua Kadosh, a língua santa, que é o hebraico. Tá? E olha que ele é um etíope, um eunuco etíope. Ele não morava no território de Israel. Tá? Contudo, ele conhecia o hebraico. Conhecia. E ele conhece muito mais do que talvez você possa imaginar. Certo? Ele considera o Eterno é para ele o Senhor de sua vida. Não é simplesmente uma excursão, né? Inclusive, alguém fez uma pergunta no comentário da aula anterior, da quarta-feira anterior, se o eunuco estava indo para Jerusalém, se ele foi a Jerusalém por conta de algum moed, algum encontro marcado com o Eterno, alguma festa, uma celebração. Bem, o texto não deixa claro e nem realmente dá uma dica de que nós poderíamos imaginar que poderia ser alguns dos encontros marcados. Tá? Diz apenas que ele foi. Provavelmente pode sim ter sido um dos encontros marcados com o Eterno, mas na carta não diz. Só diz apenas que ele foi, certo? Adorar ao Eterno em Jerusalém. Tá?
Então ele conhecia o hebraico, estava lendo o texto do profeta Yeshayahu, que é em hebraico. Olha que interessante, né? Certo? E aí vem o verso 35. Vai fitar Filipos, e abriu Filipos et piv, sua boca, Vayachel mi hakatuv, e começando desta escritura, Hazé, mil hakatuv Hazé, e começando desta escritura, Vayaged lo et Besorat Yeshua, anunciou para ele, para o eunuco, as boas novas. Olha aqui a Besorat, as boas novas, a boa notícia de Yeshua, certo? A boa notícia aqui, gente, tá, para quem está chegando agora, a boa notícia não é necessariamente a pessoa de Yeshua, mas a forma como Yeshua ensinava a respeito da Torá. Então, essa é a boa notícia. A Torá, trazida por Yeshua, isto é, mostrada a sua grandeza, mostrada a grande elevação da Torá, a sua grandiosidade, a sua beleza, certo? A sua majestade da Torá, através de seu ensino a respeito dela. Essa aqui é a boa notícia, que talvez na sua tradução para o português aparece a palavra evangelho, não é assim, né? Evangelho. É aqui, ó, Bessorá, tá? A boa notícia, as boas novas. Expressão essa que aparece nos profetas também, tá? Então, quando diz aqui, ó, eu marquei em vermelho de propósito para explicar aqui um pouco sobre isso também. Quando diz aqui que Filipe começou a explicar para ele sobre o que tratava o texto do profeta Yeshayahu, e quando diz que começando desta escritura, olha só, destra não, destra é o lado direito, desta escritura, e aí vem a pergunta, certo? O que Lucas, ao narrar isso na sua carta, o que ele está chamando de Katuv, escritura, tá? Min hakatuv hazé, desta escritura. O que é a escritura desta escritura? Bem, aí eu separei aqui um slide para falar justamente disso, ok? Onde nós temos, por exemplo, para a gente esclarecer aqui justamente esse ponto, o que Lucas está se referindo como escritura, desta escritura. Obviamente, se é desta, está falando aqui da escritura do profeta Yeshayahu, do profeta Isaías, certo? Então, existe essa dúvida quando nos profetas e nos escritos nazarenos se fala em escritura. No nosso tempo, na nossa geração, se imagina uma coisa. Mas o que o autor da carta, isto é, Lucas, bem como as pessoas sobre quem é citada nessa carta, nesse caso Filipe, bem como o eunuco etíope, sabiam do que se referia a escritura, tá certo? Então veja bem, não necessariamente o que para Lucas é escritura, necessariamente é escritura para a nossa geração, pelo menos para a maioria das pessoas de nossa geração. Você está entendendo? Então, às vezes é preciso analisar essa percepção de ambas as gerações, para que nós não pensemos hoje que naquela época se pensava da mesma forma como se percebe hoje. Como assim, Mohamed? Por isso eu vou trazer um texto aqui que é da segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz assim: Kol kitvei hakodesh al pi ruach Elohim. Olha só.
toda a escritura, Katuv, aqui de vermelho, igual no verso aqui que a gente está estudando de Atos, Kol Ketuvei, toda a escritura é santa, Hakodesh é santa, Alpi, sobre a boca ou pela boca, Ruach, do mover de Elohim, isto é, pela ação do Eterno. Então, olha só, o que ele chama aqui de escritura, na sua carta, na época dessa carta, não havia ainda os escritos nazarenos. Entendeu? Ora, se não havia, estava acontecendo, algumas, quem sabe, estavam sendo literalmente escritas naquela época, por seus respectivos autores. Então, o que o autor da segunda carta a Timóteo, o que ele se refere como escritura, Katuv, aqui está flexionado, Ketuvei, né? O que ele se refere à escritura? Ele se refere ao Tanar. Tanar, que é, a palavra essa aqui é um acróstico, tá certo? Que significa que são as iniciais, nessa ordem, dos seguintes grupos de livros: Torá, Neviim, Ketuvim, Tanar, tá? Torá, Neviim, Ketuvim. Torá, profetas e escritos. É isso o que ele chama de escritura aqui no contexto desse texto, tá bom? Toda a escritura é santa pela boca do mover de Elohim. Por que toda a escritura é santa? Porque ele chama o Tanar de santo aqui. Porque o que é descrito no Tanar, Torá, profetas e escritos, são conteúdos a partir, como ele próprio diz aqui na carta, do que foi dito pela boca do mover do Eterno, de Elohim. Tá? Isto é, são as palavras que saíram do Eterno, de Elohim, pelo seu mover, isto é, pela sua ação, pelo seu querer, pela sua realização. Entendeu? Isso que é o mover, Ruach. Então, dessa forma, sendo o Tanar como um todo inspirado na palavra do Eterno, que é a Torá, então, por isso que o autor diz que a escritura é santa, porque é baseada na Torá. Entendeu? Então, novamente, escritura aqui está se referindo ao Tanar, assim como o texto de Atos, que nós estávamos lendo logo antes desse aqui, tá certo? Então, Lucas, quando narra esse momento que Filipe, estou falando do texto de Atos, quando Filipe começa a explicar para o eunuco, começando por esta escritura, que era o profeta, então ele entende que o seu destinatário sabe que escritura está se referindo ao Tanar, tá certo? Ao Tanar. Então, seguindo aqui o texto. Remá Unchonin lehorot ulhokiach lehashiv nefesh uliasher bemaglei tzedek. Olha só, então toda a escritura é santa pela boca do mover de Elohim e prontas, olha só, esse e prontas, deixa eu marcar aqui, vou marcar aqui com marca-texto, e prontas, por que e prontas no plural e não e pronta, já que é a escritura? Olha que interessante. E aí vem a nossa noção, né? Olha aí, de concordância. Parece aula de português, né? De gramática, né? Mas tem que considerar, gente, senão a gente se perde, E prontas está se referindo à escritura. Mas espera aí, a escritura e prontas é justamente essa expressão aqui, Unchonin, é essa aqui. Então, espera aí.
Se é a escritura, devia dizer que e pronta, porque a escritura está no singular, né? E não as escrituras. Mas acontece que o Tanar, ele é um grupo ou um conjunto de livros. Então, quando ele diz e prontais no plural, está se referindo a cada um dos livros que compõem o Tanar. Repito, Torá, Neviim, Ketuvim, Torá, profetas e escritos. É isso o que tanto Lucas quanto o autor da carta de Timóteo está se referindo à escritura. Tanar, tá bom? Tanar, é isso. É óbvio que os escritos nazarenos também são relatos baseados na Torá, bem como nos profetas, bem como nos escritos, portanto, em todo o Tanar, certo? É isso. Então, que não haja dúvida sobre a importância e o papel de cada um, tá certo? Tanto do Tanar quanto dos escritos nazarenos. Então, já que o nosso estudo é leitura interpretada no contexto original, então saibamos que quando eles escreveram a palavra Katuv aqui, está se referindo ao Tanar, às escrituras, Tanar, tá bom? Ok, então, e prontas todas essas escrituras, esses livros, né, que compõem a escritura, portanto, Tanar, e prontas para os ensinos. É o que o Eterno nos presenteou, os seus ensinos, as suas instruções. E também prontas para a correção, para o retorno da alma. Olha só, o que é o retorno da alma? Fazer tchuvá. Eu escrevi aqui, eu coloquei em azul para destacar isso para você, tá? Então olha que interessante. Repito, a Torá, os profetas e os escritos também têm essa função. Além de nos ensinar, é para nos corrigir atitudes que estejam contrárias à Torá. E mais, portanto, dessa forma, o retorno da alma. O que é retornar a alma? Retornar a alma significa fazer tchuvá, voltar para o Eterno. Lerashiv, olha aqui você tem lerashiv, a palavra shin, ou melhor, a letra shin, a letra beta aqui, ó, formando shuv, só que está flexionado entre a letra yud, entre elas, tá? É o retorno da alma, nefesh. Olha aí, nefesh, alma. Já estudamos sobre o que é alma, né? Em aulas anteriores, tá bom? Quem ainda não viu, veja lá. Há 3 aulas atrás falamos sobre o que é alma. Isto é, uma pessoa. Alma é uma pessoa. Tudo bem? Então, olha só que incrível, gente. A escritura ela é muito rica. Por quê? Justamente ela é esse grupo de livros e que contém a Torá no Tanar, né? Eu diria que é o principal grupo de livros, a Torá, porque da Torá é que vai ser desenvolvido o livro dos profetas, dos escritos e dos escritos nazarenos. Olha que incrível, certo? Então, o retorno da alma, fazer tchuvá, também ela é pronta para isso. Basta você ler e aprender com o Eterno, né? E para a retidão, isto é, para a honestidade. Olha que incrível, as instruções do Eterno nos ensinam a sermos retos. Como assim? A sermos honestos naquilo que fazemos, naquilo que falamos, a forma como agimos. Escritura, Katuv, tá? Em veredas de justiça. Veredas quer dizer caminho, a forma de proceder em justiça, tá? Tzedek. E para a gente completar essa parte aqui, o verso 17, Ve'al piren shalen, Ihyeh ish ha'elohim venachon lechol ma'aseh tov, e para que em suas bocas haja paz. Olha que incrível, né? Olha só a função, gente, do Tanar, que é a escritura, que tanto Lucas está se referindo quanto aqui Timóteo.
e para que em suas bocas haja paz, né? Que aqui é utilizada a palavra shalem, shalem, haja shalem, paz, no homem de Elohim, e esteja pronto para toda boa obra, para todo o bom feito, toda boa ação, para todo o bom trabalho. Então, olha só o quão preparado fica o ser humano quando ele se alimenta da escritura, isto é, do Tanar. É óbvio que quando eles escreveram isso, repito, ainda não havia sido desenvolvido os textos e as cartas, no caso, que compõem os escritos nazarenos, tá? Então, tenha isso em mente. Então é isso. Repetindo aqui o verso 35. E abriu Filipe sua boca, e começando desta escritura, aqui o profeta Yeshayahu anunciou para ele as boas novas, a boa notícia de Yeshua. Aí vem já passamos aqui, né? E aí vem o verso 36, que diz assim: Vaihi benassam baderer vayavou al main vayomer hasaris hine main lefaneinu ma yatzerni meritavel. E aconteceu que, seguindo no caminho, e chegaram onde havia água. E disse o eunuco, o oficial, portanto, aqui tem uma ilustração disso, olha o que ele falou. O eunuco: veja, há água diante de nós. Aqui ele estendendo a mão, né, diante dessa água. Aí ele pergunta: existe algo que me impeça de ser imerso? Aqui nós temos a palavra tabel, que quer dizer imersão, ela está flexionada. Aqui, Tav, Beit, Lamed. Tabel vem de imersão. Imersão. Palavra essa que você que está chegando agora conhece como batismo, né? Quando você utilizar aqui a palavra batismo, automaticamente na sua mente, você que veio das religiões, isso vai trazer uma série de significados que foram dadas a você ao longo da sua trajetória no mundo religioso, certo? Se é que você passou por lá, entendeu? Então, se esse tipo de pensamento, se esse tipo de significado ainda está dentro de você, na hora em que nós estudamos os textos que falam sobre a Tevilá, que você conhece como batismo, só vai soar na sua mente o sentido religioso. Então isso precisa ser tratado dentro de você. Quando eu digo tratado, é ser resolvido em você. Você precisa verificar como é que essas palavras, se elas continuam com seus significados antes de você ter iniciado o seu caminho em Teshuvá, entendeu? Eu não estou dizendo aqui para você, não, interromper a sua caminhada para resolver. Não, não é isso. Mas verificar dentro de você se o significado de Tevilá, talvez você conheça como batismo, repetindo. Então, se você traz essa expressão e ela é carregada de religiosidade, do sentido religioso disso, então é preciso você analisar isso dentro de você e procurar analisar os textos conforme eles realmente são, isto é, no contexto deles, tá? Então, quando a gente volta aqui para o texto e analisa isso, o que acontece? O eunuco, olha só, gente, como ele conhecia o povo Yehudi de uma forma incrível. Em primeiro lugar, ele vai para Jerusalém, né? Interessante. Por que ele não foi para o Monte Gerizim, mas ele foi para Jerusalém? Interessante, né? Ele sabia para onde estava indo. Segundo, quando ele está já indo embora, saindo de Jerusalém, ele vai lendo o rolo, né, o livro do profeta Yeshayahu, Isaías. Então,
Ora, se ele estava lendo, no mínimo, ele sabia ler em hebraico, certo? Então, olha só. E terceiro, quando eles passam em frente a esse local onde tem água, aqui, ó, aqui na representação, olha que interessante, gente. E aí não é Filipe quem dá como opção para ele, não é quem apresenta para ele a imersão em água. É ele mesmo que propõe, se é possível, se tem algum problema, se tem algo que lhe impeça de fazer a sua tevilá, a sua imersão. Ele queria fazer. Portanto, ele conhecia, ele sabia da tevilá. Olha que incrível, quanta coisa este eunuco etíope conhecia a respeito do povo de Israel, conhecia do Tanar, bem como da Torá. Então não é alguém totalmente distante do Eterno, muito pelo contrário, é alguém que sabia e conhecia muito bem aonde estava indo e o que estava fazendo. Ele, o eunuco, não é um aventureiro, ele não é um turista que foi lá em Jerusalém. E olha, aqui, olha, tem um livro do profeta Yeshayahu, quanto custa? Ah, tá aqui, ó, olha, né, vou levar para enfeitar lá em casa. Não, ele sabia o que estava fazendo e havia um propósito nisso. E ele, com toda certeza, se ele fala para Filipe se havia algum problema dele ser imerso ali, de fazer a sua tevilá, significa que ele ficou muito impressionado com a forma e o significado com que Filipe apresentou para ele o texto do profeta Yeshayahu, que portanto se refere a Yeshua. E ao perceber isso, ele ficou realmente tão alegre, e você percebe a humildade nas palavras deste eunuco, e ao ponto dele dizer isso. Então, dizer isso que eu falo é justamente fazer a sua tevilá, a sua imersão. Então, ele conhecia a respeito da imersão, da tevilá praticada no território de Israel, praticada pelo povo Yehudi. E aí, né, como já foram encontrados muitos em Israel, os mikveh, certo? O mikveh, que é um local onde se fazia tevilá, ok? Imersão em água mesmo. E da mesma forma, ele quer fazer. Olha que incrível, né? Então, feito isso, o que vai ser a resposta de Filipe para ele? Verso 37. Vaiomer Pilipos, e disse Filipe, in mamin, se você confia, se você confia, atá, bechol levavicha, olha só, gente, aqui, essa expressão aqui, eu tenho plena certeza que você conhece da Torá, tá? Você que já está caminhando de chuvá, essa expressão que eu estou marcando aqui em amarelo, ela é muito conhecida por você. E não apenas conhecida, ela é praticada por você, eu tenho toda a certeza. Do meu coração. De novo. Olha o que Filipe falou para ele. In mamin, atá, se você confia, bechol levavicha, com todo o teu coração. Com todo o teu coração. Como assim com todo o teu coração? Gente, quando fala de coração, está falando do fundo do seu desejo, do fundo do coração, que você anseia por isso, que você confia de fé completa naquilo. Neste caso, Filipe está dizendo para o eunuco, olha, se verdadeiramente, com todo o teu coração, você confia, mas confia no quê? No que ele acabou de dizer, nas boas novas apresentadas por Yeshua, e que acabou de ser apresentada diante do eunuco. Matar lach vayaan. Se você confia de todo o teu coração, é possível para você. É possível o quê? Fazer a tevilá. Gente, não tinha nada que impedia o eunuco de fazer sua tevilá. Vaiomer ani
Mamim, e disse, né? E disse, eu confio que, pois que Yeshua Hamashiach, o ungido, Ben Hailohim Hu. Eu confio, pois, que Yeshua, o ungido, é o filho de Elohim. Olha que incrível. Então, nada impedia o eunuco etíope de fazer a sua tevilá. E você que já tem um tempo conhece, você que está chegando agora, vai conhecer agora. Quando o eunuco ele deseja fazer a sua imersão, o significado disso é que antes de realizar a sua imersão, nesse caso ele vai literalmente fazer em água, antes da imersão, ele não conhecia e nem praticava a Torá da forma como Yeshua aprendeu, praticou e ensinou aos seus talmidim, e que agora foi apresentado ao eunuco dessa forma tão grandiosa? Não. Ele conhecia sim, mas não dessa forma tão grandiosa, conforme Yeshua, nosso Mashiach, ensinou. E ele ficou tão contente, tão alegre, que desejou fazer a sua imersão. Então, nessa hora, a imersão dele, do eunuco, tem esse significado. De novo, antes de conhecer Filipe e conhecer a Torá através de Yeshua, e agora depois da Tevilá, continua praticando a Torá da forma como Yeshua ensinou. E que o encantou de uma forma incrível. Encantou, né? Por favor. Isto é, ele ficou impressionado, ele ficou muito alegre com essa forma tão incrível de praticar a Torá. Olha que incrível. Né? Então ele quis fazer a sua tevilá. Opção dele, ele quis. Né? O que é que vai impedir? Entendeu? Quer dizer, uma pessoa... A gente estava... Aqui, me desculpe, eu estava sem um texto aqui, né? Então, quem é que pode impedir uma pessoa de retornar para o eterno? Quem é que pode? Não, você não pode retornar para o eterno, você não pode fazer tchuvá, né? Eu estou aqui imaginando uma pessoa dizendo, você não pode voltar para o eterno porque você não é do território de Israel. Você não nasceu no território de Israel. Porque você não tem uma descendência judaica. Mas vem cá, o Eterno nunca ensinou dessa forma. Muito pelo contrário, as instruções do Eterno, as suas palavras de vida, são para todos, para todas as nações, para o ser humano. Inclusive no Shabat anterior, no último Shabat, conforme os estudos que a gente realizou, acredito que foi no Kabbalat Shabat, certo? Pode um estrangeiro fazer parte da aliança do Eterno? Claro que pode. E aí, só relembrando, né, o que nós estudamos lá, e que se encaixa perfeitamente no que nós estamos tratando agora, certo? Este eunuco, que é alguém de fora do território de Israel, olha só como ele se aproxima do Eterno, ele quer conhecer mais, ele quer praticar a Torá. E o que dá a entender aqui o texto, ele não chegou no território de Israel cheio de pompa, com o peito estufado, sabe? Ele não quis chegar no território de Israel, em Jerusalém, com várias carruagens e querendo que colocasse um tapete vermelho para ele passar, entendeu? Eu estou imaginando aqui. Não, nada disso. Mas ele se aproximou do Eterno, ele se aproxima do local que ele vai até o local que o Eterno escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Jerusalém. E ele vai ali com toda humildade. Esse é um verdadeiro estrangeiro que se aproxima do Eterno, um tzadik, um justo, com humildade. Tá? Então, como eu havia falado
no Kabbalat Shabbat do Shabbat anterior, nós estudamos se um estrangeiro pode se aproximar do Eterno. Pode. Fazer parte da aliança. Pode. O próprio Eterno. A gente viu isso em Devarim. Nós vimos isso. Inclusive, Shaul, como nós estudamos também, ele fala em Romanos capítulo 11. Tá certo? Só que aí tem um detalhe. Se você, como estrangeiro, quer se aproximar do Eterno, que seja com humildade. Então, a partir do momento em que você pratica a Torá, conforme nosso Mashiach Yeshua nos ensina a praticá-la, então você agora está enxertado nessa oliveira que é Israel, o povo de Israel. E é com essa mesma humildade que você é nutrido, alimentado pela mesma seiva que alimenta os ramos naturais dessa oliveira, isto é, aquele que é israelita, aquele que é judeu. Porque essa oliveira não recebe dois tipos de seiva, uma para os ramos naturais e uma para os ramos que não são naturais, que foram enxertados. Não, mas apenas uma única seiva que vai alimentar tanto um quanto o outro. Isto é, a Torá é única e é tanto para o natural da terra de Israel quanto para o estrangeiro que se aproxima do Eterno. Entendeu? Porque só existe uma aliança, só existe uma, que é a Torá. Entendeu? A Torá não foi reinventada, ela é única, tá? Ela não sofreu emendas, ela não foi reajustada, ela não foi readaptada, não, nada disso. Ela é aplicável, sim, nos nossos dias, no nosso contexto, por exemplo. É possível praticá-la mesmo nos nossos dias? Sim, é possível. Da forma como o Eterno ensina, certo? A diferença é que, na época da caminhada do povo de Israel no deserto, não tinha a tecnologia que se tem hoje. Só isso. Mas as relações pessoais, o modo de tratar, certo? O contato entre as pessoas é o mesmo. Portanto, a Torá sim pode ser praticada em nossos dias. Se é que alguém aí afirma que talvez não seja. Entendeu, meu irmão? Então é isso. Nada impedia e nada impede você, meu irmão, de tomar sua decisão de retornar para o Eterno. Tá? Quem é que vai impedir? Ninguém. Ninguém. Seja você, por exemplo, realizando a sua imersão literalmente em água, como quis fazer aqui o eunuco, ou simplesmente você tomando a sua decisão de, a partir desse momento da decisão, iniciar o seu caminho de retorno ao Eterno, portanto, amando e praticando a Torá no seu dia a dia. Entendeu? Aí sim, essa é a verdadeira Tevilá. Não que seja errado, não estou dizendo isso, gente. É errado fazer a Tevilá em água, literalmente. Não, não falei isso. Estou dizendo que você pode fazer? Pode. Você quer imergir literalmente em água? Ok, sem problema. Mas que não fale mal daquele que não fez literalmente. E aquele que não fez literalmente não fala mal daquele que fez literalmente. Entendeu? Porque tanto das duas formas podem haver equívoco caso aquele que diz que fez a Tevilá literalmente em água, mas não pratica a Torá de todo o coração, então não fez Tevilá. Da mesma forma, aquele que não imergiu em água e não pratica a Torá de coração também não fez Tevilá. Entendeu? Então, seja em água literalmente, ou seja, sem a água literalmente, é feito Tevilá quando você realmente, a partir desse momento de decisão, decide e realmente coloca isso em prática, de viver a Torá com todo amor no seu dia a dia. Tudo bem? Ok. Então, olha só essa afirmativa incrível, né, do etíope, do eunuco, quando ele diz: eu confio, pois, que Yeshua, o ungido Hamashiach, é filho de Elohim. Ele confiava, isto é, ele creu, ele acreditou com todo o coração que Yeshua é filho de Elohim. Tá? Então, eu já falei várias vezes a respeito
de Yeshua, filho do Eterno. Por que que o Eterno chama Yeshua de meu filho? Meu filho. Bem, dessa vez, às vezes o professor carrega muito, né, o aluno no colo, isto é, né, dá assim a comidinha na boca dele, trata igual um bebezinho, né? Mas dessa vez, meu irmão, o que eu vou fazer? Eu, anotei aqui, sobre filho de Elohim. Eu trouxe aqui alguns textos para você ler e esse vai ser o seu dever de casa quando você tiver o seu tempo, conforme o seu cronograma. Lembre-se que nós temos as leituras diárias de estudos para Yom Kippurim, tá certo? Então, já que você tem, ou melhor, já que nós, né, temos os textos para nós lermos até Yom Kippurim, então, tem mais esses aqui, conforme o seu tempo, a respeito do que é ser filho de Elohim. Por que que, quando o eunuco diz isso, o que ele quis se referir a Yeshua, confiando que ele é filho de Elohim? O que significa isso? Como assim Yeshua é filho de Elohim? Vou marcar aqui. Qual o significado disso? Bem, eu não vou explicar aqui. Eu já fiz isso outras vezes. Mas agora eu estou tratando você como alguém quem já tem um pouco mais de tempo em Teshuvá. Você já está maduro o suficiente para ler estas referências aqui, que eu anotei, tá? Provérbios, capítulo 3, verso 1, também capítulo 7, verso de 1 ao 3, 1 Yohanan, capítulo 3, verso 1, João, e também Romanos, capítulo 8, verso 14. Leia estes textos e tire suas próprias conclusões sobre por que que o Eterno chamou Yeshua de meu filho. O que ele quis dizer com isso? Leia o texto, repito, e tire suas conclusões, tá bom? Eu falo isso porque o Moré falou. Eu falo isso... Não. Talvez até aqui você esteve condicionado, antes de iniciar o seu caminho de retorno ao Eterno, você talvez estava acostumado a alguém pensar por você, a alguém realmente dizer, olha, você deve acreditar assim, assim, assim. E simplesmente talvez você, tá bom, então é assim, é assim. Mas não faça isso mais, tá bom? Nunca mais. Leia os textos e verifique, analise, tá certo? Então comece a pensar, comece a analisar, comece a ver por você mesmo, comece a ler a Torá por você mesmo. É hora de entrar em ação, tá bom? Eu estou fazendo isso de propósito porque eu sei que você que já está caminhando de chuva é capaz de fazer isso, tá certo? Tá na hora de tirar, fazendo a comparação, né? Tá na hora de tirar aquelas rodinhas do lado da bicicleta e agora você vai ficar só com as duas e tem que se equilibrar. E para se equilibrar, como certa vez disse Albert Einstein, um grande físico teórico, ele diz, para se manter o equilíbrio, o equilíbrio é como andar de bicicleta. Você tem que estar em movimento. Você precisa continuar a sua caminhada, tá certo? Então, você quer manter o equilíbrio no caminho de chuva, continue em movimento. E o movimento a que eu me refiro, certo? É justamente você dar esse passo aí adiante, esse passo a mais, colocando aí a sua maturidade de caminho de chuva em ação, tá certo? Então tá aqui o texto, tá? Aqui os versos, tá? Temos aqui escritos e temos aqui escritos nazarenos. Para você analisar, leia, verifique. E no final da leitura destes textos, você volta para esse texto aqui de Atos e verifique o que o eunuco quis dizer que ele confia que Yeshua, o Mashiach, é filho de Elohim. O que é ser filho de Elohim? Por que Yeshua é filho de Elohim, filho do Eterno? Considere estes textos e você encontrará a sua resposta, tá bom?
Tá na hora de entrar em ação, meu irmão. Você já está maduro o suficiente para fazer isso, tá bom? Tenho plena certeza disso, ok? Então é isso, meus queridos. Eu gostaria de concluir por aqui esse estudo e deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado, tá? Pela sua participação, pelo seu carinho, por estar conosco aqui durante esse tempo, né? Que procuramos fazer no máximo em 1 hora o estudo durante a semana, pois sabemos que você, assim como nós, né? Chegamos aí cansados do nosso trabalho semanal e apesar do cansaço nós fazemos questão de estudarmos a palavra do Eterno para que todos os dias nós possamos aprender mais com ele. Hoje, em específico, a carta de Lucas a Teófilo, certo? Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários, fazendo referência nessa carta sobre como os Shalichim, os emissários, passaram a viver e a praticar a Torá depois da ausência física de seu mestre e de nosso mestre, Yeshua Hanatsiri, Yeshua o Nazareno. Tá bom? Eu só tenho a agradecer a você pela sua participação, ok? E desejar a você e a toda a sua família Laila Tov, uma boa noite, Shavua Tov, uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Ontem tivemos o privilégio de estudarmos, né, alguns textos preparatórios para Yom HaKippurim com o nosso querido Moré, professor Felipe, professor Marcos Felipe, diretamente de Feira de Santana, Bahia, né? Então, e hoje, Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários, e não perca amanhã, tá certo? Nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, que estará apresentando o programa Pedacinho da Torá, tá certo? Que estará trazendo aí grandes lições neste belíssimo programa, trazendo aí uma degustação do que nos aguarda no próximo Shabat, tá certo? É a penúltima porção, praticamente, né, que nós estaremos estudando já, ou melhor, é a porção de número 52, isso, é a antepenúltima porção. Já estamos terminando aí o ciclo de estudo da Torá, tá certo? Ok, então eu deixo com você. Vamos concluir, né? Agora estou revezando, musicalmente falando, com Raparvarim, né? Na quarta-feira anterior eu toquei, né? O Terlim 121. Agora vamos prestigiar uma belíssima canção desta grande dupla chamada Raparvarim, certo? Com a música... Dessa vez vou colocar aqui Aves Migratórias, certo? Aves Migratórias. Então, novamente, Laila Tov, uma boa noite, Shavua Tov, uma boa semana e Lehik Traot. Até logo. ציפורים נודדות